Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Quando os irmãos procuram, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Também a tia Sônia por me fazer o convite. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Gênesis, capítulo 16, vamos ler até o verso 4. Aqueles que acharem, digam amém. Vou estar lendo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. A igreja pode se assentar. Muitos acham que a história de Abrão, ela começou no capítulo 12, quando na verdade ela começou em Gênesis 26. Quando Terá, ele gerou 3 filhos, a saber, Abrão, Naor e Harã, na cidade de Ur dos Caldeus. E ainda na cidade de Ur dos Caldeus, uma das maiores catástrofes aconteceu, porque Harã, ele tinha falecido. E nesse período, os seus irmãos, Abrão e Naor, eles tomaram para si mulheres. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Porém, a Bíblia vai dizer que Sarai, a mulher de Abrão, ela era estéril, ou seja, ela não podia gerar. E foi por volta desse período que Terá, ele decidiu tomar uma atitude. A atitude de abandonar todas as coisas em Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Só que a pergunta é, por que ele decidiu tomar essa decisão? E a resposta, na verdade, é muito simples. É porque na cidade de Ur dos Caldeus, Terá vivenciou os 2 momentos maiores de sua vida. O primeiro foi o nascimento dos seus 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. E o segundo momento foi a morte prematura do seu filho Harã. E só quem já perdeu um filho sabe como é difícil você permanecer em um lugar onde tudo te faz lembrar de quem você perdeu. A dor da perda, ela tem massacrado Terá e impedido ele de desfrutar daquilo que ainda permanece. E você sabia que ainda tem muita gente que é igual Terá, que esquece que não tem como viver preso no passado para continuar vivendo as coisas no futuro? Porque enquanto a gente permanece preso no nosso passado, nós nunca conseguiremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós no nosso presente. Terá que ele esquece que aquilo que estava no passado já foi, tinha algo pela frente, mas ele decidiu ficar preso. E enquanto nós estivermos presos no nosso passado, nós dificilmente conseguiremos viver o futuro que o Senhor tem para nós. E há pessoas que elas não conseguem desfrutar daquilo que o Senhor tem no presente. Há pessoas que perdem o relacionamento e pensam que a vida acabou, esquece que a vida continua. Há pessoas que perdem um filho e esquecem que permanece outro ali. Eles esquecem que eles ficam tão presos nessa dor que eles não conseguem viver aquilo que ainda permanece. É por essa causa que Terá, ele decide sair de Ur dos Caldeus e ir para a cidade de Canaã. Terá então vai tomar os seus filhos, as suas noras e o seu neto Ló, que era filho de Harã, que havia morrido. Então eles partem para Canaã. Só que o que me chama a atenção é que no meio do caminho para Canaã, Terá, ele vai parar em uma cidade chamada Harã. Sim, o mesmo nome do seu filho que havia falecido. E aquilo que era apenas para ser um lugar de passagem, acabou se tornando um destino. E isso aqui me ensina que todas as vezes que nós tentamos chegar em Canaã, o diabo ele vai colocar uma Harã no nosso caminho. Nicole, eu não entendi, eu vou te explicar melhor. Você sabia que todas as vezes que o Senhor nos impulsiona, onde nós tentamos chegar aonde Deus nos enviou, o diabo ele vai tentar colocar algo para nos impedir? Só que o Senhor me enviou aqui nessa manhã para te dizer que Harã não é o seu destino. Harã é apenas um lugar de passagem.
Todas as vezes que nós estamos no meio da nossa caminhada, o diabo ele vai usar algo para tentar nos impedir de chegar até um lugar. E vou usar como exemplo o texto de Mateus, capítulo 14, verso 22, aonde vai dizer que Jesus ele vai ordenar para que os seus discípulos passem para o outro lado do mar enquanto ele orava à parte. Só que o problema é que no meio do caminho, uma tempestade ela vai açoitar os seus discípulos. E a tempestade aqui, ela está servindo como obstáculo para parar os seus discípulos no meio do caminho. Só que a boa notícia é que Jesus aparece para acalmar a tempestade e os fortalecer. E o mesmo eu quero profetizar aqui nessa manhã, que tudo que o diabo tentou colocar na sua vida para te fazer parar no meio do caminho, o Senhor vai aparecer para acalmar a tempestade e te fortalecendo para você continuar. O destino de Terá era Canaã, só que infelizmente ele acabou parando no meio do caminho. E é nesse contexto que acontece o chamado de Abrão em Gênesis capítulo 12, onde Deus chama ele e faz promessas dizendo: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abrão, então, ele parte da terra de Harã e ele vai, diante da palavra de Deus, ele vai para a terra de Canaã. E isso aqui é muito lindo, porque Terá, pai de Abrão, ele viveu frustrado, ou melhor, ele morreu frustrado, porque quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele acabou não conseguindo chegar em Canaã. E se não fosse o Senhor a aparecer na vida de Abraão, Abraão ele teria morrido na mesma condição do seu pai. Só que Deus ele resolveu aparecer na vida de Abraão, assim como ele resolveu aparecer na nossa vida também. E se não fosse o Senhor por nós, nós teríamos morrido no mesmo lugar que paramos outrora. E isso me faz perceber que aquilo que os nossos pais não conseguiram realizar, o Senhor ele faz realizar na vida dos seus filhos. Eu quero profetizar que aquilo que Terá sonhou, Abraão vai viver sim. Se você sonhou em se formar na faculdade, mas por consequência da vida não conseguiu, o Senhor vai realizar na vida dos seus filhos. Se você sonhou em ter um casamento abençoado, mas falhou, fique tranquilo, porque o Senhor fará realizar a promessa na vida dos seus filhos. Depois dele ter recebido a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, Abrão ele vai partir com Sarai e Ló, seu sobrinho, para Canaã, com a idade de aproximadamente 75 anos. E eles vão passar peregrinando por toda Canaã, habitando em tendas. Porém, a Bíblia vai dizer que Sarai, ela continuava estéril, ela não gerava filhos. A Bíblia também vai dizer que Abrão, ele prosperou mais do que qualquer um outro. Ele adquiriu animais, gados, servas e servos. Só que a sua mulher, ela continuava estéril. 11 anos tinham se passado desde que o Senhor tinha feito a promessa. E ainda assim, Sara, ela continuava estéril. Desde que o Senhor tinha falado com ele a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Foi aí que no capítulo 15 que Deus resolve aparecer para Abrão novamente para confirmar a promessa dizendo: Abraão, não temas, porque eu sou contigo, o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Só que é interessante, por que ele está falando isso? Que ele é escudo e que ele é grandíssimo galardão. É porque Abraão ele está passando por aquele momento que todo crente, quando recebe uma promessa de Deus, costuma passar. Quando a promessa de Deus ela parece ter data de validade, sabe? Então é aquele momento onde Deus ele faz mostrar que a promessa dele não tem data de validade. É por isso que ele vai aparecer e vai dizer: não
temas, porque eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Se você recebeu uma promessa de Deus há muito tempo e está achando que vai se cumprir, ou melhor, está achando que não vai se cumprir porque já se passou muito tempo, eu quero profetizar e eu quero dizer que não tenha medo, porque o Senhor, Ele é o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E enquanto a promessa de Deus não se cumpre na sua vida, faça igual a Abraão. Mas o que é que ele fez, Nicole? Romanos capítulo 4, verso 19 ao 21. Vai dizer: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, pois estava certíssimo que aquele que prometeu não só era fiel para prometer, mas também era fiel para cumprir todas as promessas. E o que isso quer dizer, Nicole? Que enquanto Deus ainda não salva o teu marido, continua glorificando a Deus. Que enquanto Ele ainda não liberta o seu filho, continua dando aleluia. Enquanto você ainda não recebe a cura daquilo que você tanto queria, continua adorando a Deus. A porta da sua vida não se abriu, fique tranquilo, porque o Senhor ainda está contigo. Não se entristece não. Porque ainda que a promessa ela não tenha se cumprido, o milagre não tenha acontecido, o Deus de Abraão, Ele continua sendo o teu grandíssimo escudo e galardão. Só que a pergunta é: o que isso quer dizer? O que galardão quer dizer? E galardão significa premiação, significa homenagem, glória. E sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, você ainda não conseguiu aquilo que você queria. Só que não esquece que maior que a minha promessa na sua vida é a minha presença na sua vida. O milagre ainda não aconteceu, a porta ainda não se abriu, a libertação não veio, mas a minha presença ainda é contigo, Abraão. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro do Salmo de Asaf, 73, porque Asaf ele teve inveja dos ímpios ao observar a prosperidade dele, enquanto Asaf ele estava passando por um momento de dificuldade. Até que ele entra no santuário de Deus e diz: até que entrei no santuário de Deus. E em outras palavras, podemos dizer que ele ficou mais tranquilo. Por quê? Porque ele olhou aquelas pessoas que antes pareciam estar acima dele, mesmo sendo pessoas ímpias, corruptas. Ele viu que o Senhor os colocava em lugares escorregadios e que a qualquer momento eles cairiam por terra. É quando ele olha para o céu e diz: a quem eu tenho no céu senão a ti? E na terra não há nada que eu deseje além de ti. Aqui Asaf ele entendeu que maior do que a promessa era a presença de Deus na vida dele. Se você está passando por um momento, está vendo pessoas ímpias, pessoas que de fato não merecem estar na posição que estão, não se preocupe, porque além do Senhor ser justo, Ele também cumpre todas as promessas na vida do seu filho. Não se preocupe, porque o Senhor fará um milagre na sua vida. Só que tem algo que me chama a atenção aqui na história de Abraão, é que mesmo depois dessas coisas, ele ainda tinha um sonho. Ele ainda tinha ali um desejo. E o desejo de Abraão era ter um filho. E Deus aparece no capítulo 15 para dizer que ele daria um filho a Abraão, um herdeiro que sairia das suas próprias entranhas, que não seria um herdeiro do seu servo Eliezer, não, seria das suas próprias entranhas. Só que o que me chama a atenção é que Deus, ele faz a promessa para Abraão. Só que quem gera a promessa é Sara. E a resposta, na verdade, é muito óbvia. O porquê que Abraão não gera e Sara gera. É porque Abraão, ele não tem útero. Logo, ele não tem a capacidade de gerar. Porque embora a vontade de Abraão seja ter um filho, ele não tem essa autoridade de gerar. Então Deus ele vai colocar a semente em Sara para gerar a promessa. E isso aqui mexeu comigo, porque eu percebi que Deus promete para Abraão, mas entrega a autoridade de gerar em Sara. Se você não entendeu, fica tranquilo, porque eu vou simplificar. Isso me faz entender que vai ter vezes que Deus vai fazer promessas sobre a minha vida, só que vai entregar a capacidade de gerar para outra pessoa. Nicole, eu não entendi
dia a minha promessa vai sair do útero de outra pessoa? É isso mesmo que eu estou te dizendo. Sabe quando você fica, Senhor, mas eu queria tanto aquilo, e você olha e diz, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Isso é Deus dizendo, a promessa eu fiz a você, mas a autoridade de gerar eu estou dando a outra pessoa. E é isso que acontece aqui no caso de Abraão e Sara. Abraão recebe a promessa, mas quem gera é Sara. E quem sabe você tenha o desejo de ter uma casa própria e algum vaso já chegou na sua direção e disse, eu estou te dando a casa própria. Só que você olhou para a sua condição e percebe que você não tem a mínima condição disso acontecer. É falta de dinheiro, é o desemprego batendo na sua porta, é você com vontade de desistir. Mas a promessa ela foi feita a você e a função de gerar Deus está dando a outra pessoa. Então só descansa, regozija no Senhor, porque o Senhor fará o milagre na sua vida. A função de gerar, Deus dará a outra pessoa. E isso aqui é muito surpreendente quando alguém chega para você e diz, sabe aquele teu desejo de sair do aluguel? Sabe quando você dizia para mim, quando você desafa com alguém, sabe? E diz que não quer mais, que pensa que é o fim, que não aguenta mais passar por certas humilhações. Aí a pessoa, ela vai dizer, o Senhor está me incomodando para te entregar a casa própria. Só que me permita dizer, Deus não está te incomodando não, querido. Isso aqui foi Deus reservando a promessa na sua vida e colocando a autoridade de gerar na vida de outra pessoa. Eu quero profetizar aquilo que você não tem condições de fazer. O Senhor já colocou a semente no útero de outra pessoa. E logo vai começar a vir as contrações. E a criança sairá para fora. E você viverá todas as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida. Aleluia. Quando Deus, ele faz a promessa a Abraão, ele coloca a responsabilidade no ventre de Sara. Só que isso aqui me chama atenção, porque o ventre de Sara é estéril. Ou seja, um ventre que ele não possuía a capacidade de gerar. Ele entrega a semente a Sara, uma mulher impossibilitada, uma mulher improvável. E isso aqui impactou a minha vida, porque Sara, mesmo ela sendo estéril, ela recebe a graça e a promessa de gerar, mesmo possuindo um útero estéril. Isso aqui é Deus dizendo que quando eu decido fazer alguém gerar, eu não dependo das condições da outra pessoa. Quando eu decido fazer alguém gerar, eu não dependo se ela é estéril, se ela é frutífera, se ela tem condições de fazer. O Senhor apenas faz. Só que quando Sara, ela recebe a graça de gerar, a Bíblia vai dizer que ela vai pegar essa semente e ela vai tirar sobre si e colocar sobre a serva egípcia. E a pergunta é, se foi Sara que recebeu a autoridade, se foi Sara que recebeu a autonomia, por que ela vai pegar aquilo que ela está recebendo e depositando sobre aquilo quem não era para depositar? E a resposta é porque Sara, ela estava sobre duas sentenças. A primeira é porque ela sabia da sua condição biológica. Ela sabia que era estéril. E segundo, era uma palavra imperativa de Deus. Ou seja, que dava a ela a autoridade de gerar, mesmo ela sendo estéril. E por que ela tendo a autoridade, ela vai colocar sobre a sua serva? Porque diante da palavra e diante da limitação, Sara, ela vai escolher olhar para a limitação e não vai crer na palavra de Deus. E isso aqui me faz pensar que tem muita gente dando desculpa. Quando o Senhor diz que vai fazer, que quer ela ali envolvida na obra, e a pessoa começa a dizer, não, eu não tenho condições. Porque eu tenho tantas pessoas mais capacitadas, porque tem certeza que o Senhor está falando comigo. E aqui nada mais é que o Senhor entregando a responsabilidade em Sara, mas Sara depositando sobre a vida de outra pessoa.
E Deus está dizendo, é através de você que eu quero gerar. É através de você que eu quero fazer. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, para de olhar para a sua limitação e começa a olhar para a sentença que eu coloquei na sua vida. Sara, eu não disse que ia fazer. Sara, eu não prometi que seria no seu ventre. Então só confia na minha promessa e aguarda. Porque o Senhor, Ele não só é fiel para prometer, irmãos. Ele é fiel para cumprir todas as promessas na vida dos seus filhos. Todas as promessas. E se você pensa que está demorando, não se preocupe. Porque no tempo certo, o Senhor fará o milagre. E assim eu agradeço a minha oportunidade.